Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Fábio Henrique, professor de Química e Fertilidade do Solo da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal e mais um vídeo a respeito do fósforo. Aqui no nosso canal nós temos uma playlist com vários vídeos a respeito da Química e Fertilidade do Solo no que diz respeito ao fósforo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa acompanhar as aulas anteriores. Hoje nós vamos falar para vocês a respeito da análise de solo para fósforo e sua interpretação. Nós vamos aprender nesta aula vários aspectos importantes quanto à avaliação da disponibilidade de fósforo no solo. Nós sabemos que o fósforo do solo é um nutriente que apresenta grande interação com a fase sólida do solo. Então, medir a quantidade de fósforo disponível para a planta em qualquer solo não é tão fácil assim. É uma tarefa bastante desafiadora, porque a disponibilidade de fósforo do solo para as plantas depende não somente da quantidade de fósforo total do solo, mas também do equilíbrio dinâmico das diferentes formas químicas de fósforo que ocorrem no solo. Ele ocorre no solo em diferentes formas químicas e cada uma dessas formas químicas de fósforo no solo está em equilíbrio com outras formas químicas. Então há uma interdependência entre elas. Então cada uma dessas formas químicas tem graus variados de disponibilidade para as plantas. Aqui nessa figura, ela ilustra o ciclo do fósforo no solo. Nós temos o fósforo da solução do solo na forma de H2PO4- e HPO4 2-. Na faixa de pH, normalmente que trabalhamos no campo, em torno de 6, a grande maioria do fósforo está na forma de H2PO4-. Então, o fósforo inorgânico da solução do solo, ele pode ser absorvido pela planta, se deslocar na solução do solo por difusão até a superfície das raízes e ser absorvido pelas plantas. A lixiviação de fósforo para as camadas mais profundas do solo é pouco provável, dada a grande interação que este nutriente tem com a fase sólida do solo. Ao contrário do nitrogênio, que tem muita facilidade de ser perdido por lixiviação, o fósforo ele tem uma interação muito grande com os colóides de cargas variáveis. Nós temos também nesse ciclo do fósforo o fósforo orgânico. O fósforo orgânico do solo ele está presente na matéria orgânica nativa do solo, na matéria orgânica umificada, nos resíduos orgânicos, seja de origem vegetal ou de origem animal, que é aportado ao solo. Também tem fósforo na biomassa microbiana, como também na biomassa viva, como por exemplo as raízes das plantas vivas. Esse fósforo orgânico do solo, para ser absorvido pela planta, ele terá que passar pelo processo de mineralização e liberar fósforo inorgânico na solução do solo. A imobilização é o sentido contrário, a passagem do fósforo inorgânico da solução do solo para a forma orgânica. Quando fazemos uma adubação com fertilizante fosfatado mineral, esse fósforo vai dissolver no solo e vai aumentar a concentração de fósforo na solução e, consequentemente, aumentar a absorção de fósforo pela planta e as interações que o fósforo da solução do solo terá com o fósforo inorgânico que está interagindo com a fase mineral do solo. Nós temos, por exemplo, fósforo inorgânico adsorvido às superfícies de minerais de cargas variáveis, como a caulinita e os óxidos de ferro e de alumínio. Também nós temos o fósforo inorgânico precipitado com alumínio, ferro em solos ácidos ou com cálcio em solos alcalinos. E também alguns solos poderá ser que tenha, mas não é comum, a presença de fósforo em minerais primários como as apatitas, Então, esse fósforo presente nas apatitas
só será liberado após o intemperismo desses minerais primários. Então, mas isso é muito raro em solos tropicais. Esse fósforo que está precipitado com ferro, com alumínio e com cálcio poderá ser solubilizado e liberar fósforo na solução do solo, como também o fósforo dissolvido à superfície dos colóides minerais poderá também ser dissolvido para repor o fósforo da solução do solo. Então nós temos aqui várias entradas e saídas de fósforo do sistema e queremos aqui chamar a atenção sobre a possibilidade real que existe de perda de fósforo por escoamento superficial e por erosão, chegando a contaminar águas superficiais de lagoas, de rios, de barragens, enfim, águas superficiais poderão ser poluídas, eutrofizadas pela presença de fósforo, mas isso só é mais importante, tem maior probabilidade de ocorrer em solos muito ricos em fósforo e que são submetidos a processo de erosão. Nesta outra figura, ilustra as diferentes formas de fósforo no solo no que diz respeito ao seu grau de labilidade ou facilidade de ser liberado na solução e ser absorvido pela planta. Lembrando sempre que a planta absorve o fósforo da solução do solo. O fósforo da solução do solo representa uma fração muito pequena, ínfima, em relação ao fósforo total do solo. Então, o fósforo da solução é o fator intensidade, que está em equilíbrio com o fator quantidade, que é o fósforo da solução do solo, com diferentes graus de labilidade, desde aquele fósforo mais lábil até aquele fósforo menos lábil, e também temos o fósforo não lábil, que é o NQ. Então, essas diferentes formas de fósforo poderão ser liberadas na solução do solo, umas com mais facilidade, outras com mais dificuldade, E esse fósforo não lábil é pouco provável que seja liberado. A maior probabilidade é a liberação de fósforo lábil e fósforo moderadamente lábil para a solução e ser absorvido pela planta. E a passagem do fósforo da fase sólida do solo para a solução depende do fator capacidade de fósforo do solo. O fator quantidade refere-se ao fósforo da fase sólida, que está em equilíbrio com o fósforo da solução. Então, um extrator de fósforo terá que acessar esse fósforo do fator quantidade da fase sólida do solo, que está em equilíbrio com a solução do solo. O extrator bom é aquele que imita a planta da melhor forma possível. No Brasil, nós temos 2 extratores utilizados nos laboratórios de análise de solo, de rotina, que são a resina de troca iônica, utilizada no estado de São Paulo e em alguns laboratórios fora do estado de São Paulo, e o MELIC 1, que é o extrator mais utilizado na maioria dos laboratórios do país. São 2 extratores muito diferentes, com mecanismos de ação bastante diferentes. O MELIC 1 é um extrator ácido, é uma mistura de ácido clorídrico mais ácido sulfúrico em baixas concentrações e tem um pH em torno de 1,2. Então, ele tem esse mecanismo de solubilização de fosfatos ligado a cálcio, a ferro e a alumínio, também por troca aniônica, porque ele tem o sulfato e tem o cloreto, e o MELIC 1 extrai fósforo ligado a cálcio, a ferro e alumínio, com grande preferência de fósforo ligado a cálcio. No caso da resina de troca iônica, ela não exerce um ataque químico no solo e o mecanismo de ação dela é por troca iônica. Ela extrai o fósforo que está na solução e o fósforo da fase sólida do solo depois passa para a solução, que depois vai ser absorvido pela resina, retido pela resina e assim por diante. Então, são 2 mecanismos diferentes e a resina não extrai fósforo ligado a cálcio, apenas fósforo ligado a ferro e a alumínio. A quantidade extraída de fósforo pela resina não depende ou não varia com o fator capacidade de fósforo do solo,
Se você não sabe o que é o fator capacidade de fósforo do solo ou não se lembra muito bem, assista a nossa videoaula. Eu vou deixar a descrição aqui neste vídeo. Eu vou deixar o link da videoaula aqui na descrição deste vídeo sobre o fator intensidade, quantidade e capacidade. Então, a resina, ela extrai uma quantidade de fósforo não dependente do fator capacidade de fósforo do solo, de modo que na prática da interpretação de análise de solo para resina não se usa nenhuma medida do fator capacidade, como o teor de argila ou fósforo remanescente, para a interpretação do teor de fósforo do solo extraído pela resina. Por outro lado, no caso do extrator Melick 1, que é o extrator duplo ácido, utilizado na maioria dos laboratórios do país, a quantidade extraída de fósforo pelo Melick 1 depende do fator capacidade. Então, quanto maior o fator capacidade de fósforo do solo, menor é o poder de extração de fósforo do Melick 1, de modo que, para sua interpretação, deve ser levado em consideração uma medida do fator capacidade, como o teor de argila ou fósforo remanescente, para interpretar os teores de fósforo disponível extraídos com o extrator Melick 1. Então, quanto maior o teor de argila do solo, menor vai ser o valor do fósforo extraído pelo Melick 1. No caso do fósforo remanescente, se for utilizar o fósforo remanescente como medida do fator capacidade, quanto maior o valor do fósforo remanescente, significa que esse solo tem baixa capacidade tampão e tem altos teores de fósforo pelo Melick 1. Para avaliar e corrigir a fertilidade do solo, é necessário ter pelo menos as medidas de dois fatores, o fator quantidade e o fator capacidade. Por que não indicamos o fator intensidade? Porque o fósforo da solução do solo é extremamente baixo e não vai aí se correlacionar com a produtividade das culturas ou com a quantidade de fósforo acumulada na planta. Então, o fator quantidade, ele é o teor de fósforo indicado na análise de solo. Então, o extrator Melick e o extrator resina, eles se propõem a analisar ou extrair uma fração de quê? Uma fração do fator quantidade que se correlaciona com o fósforo acumulado na planta. E o fator capacidade é medido, por exemplo, é estimado pelo teor de argila ou fósforo remanescente. O fator capacidade de fósforo do solo refere-se à capacidade que o solo tem de manter constante o teor de fósforo na solução do solo, seja quando se faz adubação fosfatada ou quando a planta absorve fósforo da solução. Então, o teor de fósforo indicado na análise de solo é uma estimativa do valor de Q, do fator quantidade. Então, o extrator Melick 1 extrai uma fração de Q variável em função do fator capacidade, enquanto a resina também extrai uma fração de Q que varia muito pouco, praticamente não varia com o fator capacidade de fósforo do solo. Então, esse poder tampão de fosfato do solo, o fator capacidade de fósforo do solo, ele causa um desgaste no extrator Melick 1, de modo que, para a sua interpretação, precisamos de uma informação auxiliar, que é uma medida do fator capacidade, e na prática, a medida do fator capacidade mais usada tem sido o teor de argila. Aqui nós temos resultados experimentais de um trabalho de dissertação de mestrado que orientamos com solos representativos aqui do Agropolo Mossoró-Açu, no estado do Rio Grande do Norte, incluindo também um solo lá do Ceará. Mas esses resultados aqui, nós trabalhamos com 10 solos, mas aqui estamos apresentando apenas resultados de 6 solos. Nós temos aqui o fósforo extraído pelos diferentes extratores e a planta em função de doses de fósforo aplicada. Então, nós estudamos o Melick 1, a resina de troca iônica e o extrator Olsen. Por que estudamos o extrator Olsen? Porque esse extrator é um extrator alcalino.
o extrator é o bicarbonato de sódio, pH 8,5, indicado para solos alcalinos. E aqui na nossa região nós temos bastante solos alcalinos derivados ou não de calcário. Então nós testamos também o extrator osso e aqui tem a quantidade de fósforo extraída pela planta, por plantas de milho, em um experimento de casa de vegetação. Então nós temos aqui essas retas, onde mostra aí a variação do fósforo extraído pelos extratores e a planta em função das doses de fósforo aplicada em diferentes solos. Um latossolo vermelho-amarelo, de baixa capacidade tampão, baixa capacidade máxima de sorção de fosfato, um cambissolo áplico, com um valor já intermediário, 383 mg por quilo de capacidade máxima de sorção de fosfato, um argissolo vermelho-amarelo derivado de calcário, com capacidade máxima de sorção de fosfato de 454 mg por quilo. Então, as declividades dessas retas, elas variam à medida que aumenta a capacidade máxima de sorção de fosfato e à medida que aumenta o poder tampão de fosfato do solo, as declividades dessas retas tendem a ser mais baixas. Aqui nós temos um vertissolo áplico, com muito alcalino, com pH 8,2. Temos um chernossolo rênsico também, com pH alcalino em torno de 8. E um cambissolo áplico derivado de calcário, que deu aqui a maior capacidade máxima de sorção de fosfato. Nós observamos aqui que nesses solos, o MELIC 1, essa reta em vermelho e pontos em vermelho, que está quase colado aqui no eixo do X, mostrando que a quantidade extraída de fósforo pelo MELIC 1, em função de doses de fósforo aplicada, é bem menor do que aquelas quantidades extraídas pela resina e pelo ouce. Agora, se a gente observar, a planta também extraiu bem menos fósforo em solos de alto fator capacidade. De certa forma, a planta acompanha a resina. Na verdade, o MELIC acompanha um pouco a planta. Não é somente o MELIC que é sensível ao fator capacidade, mas a planta também é sensível ao fator capacidade. A quantidade de fósforo extraída pela planta foi bem menor nos solos de maior fator capacidade. Então, essas retas aqui vermelhas e verdes, estão bem próximas umas das outras. Aqui nós temos dados de fósforo disponível pelos extratores MELIC, resina e ouce em função do fósforo extraído pela planta. Então, nós aqui fazendo essa relação entre fósforo extraído pela planta e fósforo extraído pelo extrator, então nós fizemos aqui para cada solo separadamente. Então nós temos aqui os pontos observados, as retas de regressão linear simples ajustadas e os valores de R2 extremamente elevados. Então, individualmente, cada um desses três extratores, MELIC, resina e ouce, individualmente, cada um deles apresenta altíssima correlação com a planta, Inclusive, nesse solo VX, esse vertissolo de pH 8,2 é um solo que tem um teor muito elevado de carbonato de cálcio equivalente, e tem tanto teor de carbonato de cálcio equivalente tão elevado que nós medimos o pH no início e no final da extração, e quando coloca a amostra de solo junto com o extrator, o pH de extração sobe logo, por isso que consome muito o poder de extração do MELIC 1 e as quantidades extraídas são pequenas. No entanto, são quantidades que se correlacionam com a planta. Nós vimos no slide anterior que a planta também é sensível ao fator capacidade. Quando a gente considera os 6 solos juntos, quando a gente junta os 6 solos, como os solos são muito variáveis em termos de fator capacidade de fósforo do solo, essas correlações diminuem. Então aqui nós temos em vermelho aqui para o MELIC, aqui em azul no meio nós temos aqui para a resina e aqui em verde para o extrator ouce. Então, considerando os 6 solos,
vezes 4 doses, ou seja, 24 pontos. Nós temos aqui um R2 de 86% para o MELIC 1, um R2 de apenas 42% para a resina e um R2 de 88% para o extrator OUCE. Bom, nós vamos ver agora como é que as diferentes tabelas de recomendação de adubação e interpretação de análise de solo em uso no país, como é que elas interpretam o teor de fósforo no solo. Começando aqui pela tabela de Minas Gerais, a quinta aproximação é de 1999. Lá em Minas Gerais, utiliza-se o extrator MELIC 1. Então, como o extrator MELIC 1 é um extrator sensível à capacidade tampão, então só podemos interpretar o teor de fósforo do solo extraído com MELIC 1 se tivermos uma informação adicional, que é o teor de argila ou o valor de fósforo remanescente. Então, aqui nós temos as classes de interpretação da disponibilidade de fósforo para culturas de ciclo curto, considerando todo o seu ciclo vital. Então, nós temos aqui nesta figura a produtividade esperada, o rendimento relativo, em função do teor de fósforo no solo pelo extrator MELIC 1, e as classes muito baixo, baixo, médio, bom e muito bom, variando de acordo com o teor de argila. Então, lá em Minas Gerais, utiliza-se 4 faixas de teor de argila, solo arenoso, solo de textura média, solo argiloso e solo muito argiloso. E estes são os valores que delimitam cada uma das classes de disponibilidade, com destaque aqui para essa coluna em vermelho que mostra os níveis críticos de fósforo no solo. O nível crítico de fósforo no solo se refere ao teor de fósforo igual ao limite superior dessa classe médio. Então, isso aqui é o nível crítico. Então, para um solo arenoso, o nível crítico é 30, para um solo de textura média cai para 20, para um solo argiloso cai para 12 e para um solo muito argiloso é de apenas 8. Então, observe que quanto maior o teor de argila, mais baixo é o nível crítico. Em todas essas colunas aqui de valores, os valores diminuem de cima para baixo, acompanhando aí o aumento do teor de argila. Então, quanto maior o teor de argila, mais baixo é o nível crítico de fósforo no solo. O nível crítico de fósforo no solo é o teor de fósforo acima do qual não há muita probabilidade de resposta econômica da planta em relação à adubação fosfatada. Na tabela de Minas Gerais, não define os valores de produtividade esperada relativa para cada uma das classes, né? Por isso que está aqui uma interrogação, apenas diz que as classes são essas: muito baixo, baixo, médio, bom e muito bom, e diz também que o limite superior da classe médio é o nível crítico. Então, o nível crítico, por exemplo, para um solo arenoso, varia de 30 a 45, né? De 30 a 45. E acima de 45 é considerado muito bom. Algumas considerações da própria tabela de Minas Gerais em relação aos teores de fósforo pelo MELIC 1 da figura anterior. Então, lá na página 29 do livro, lá do manual da quinta aproximação, diz o seguinte: esses dados, esses valores apresentados aqui nessa figura, esses valores consideram unicamente a fase de implantação, considerando unicamente a fase de implantação, a fertilidade local do solo, ou seja, o lugar de transplantio ou de semeadura, lá no fundo do sulco ou na cova, necessita ser bem maior. Assim, os valores apresentados na figura anterior devem ser pelo menos 5 vezes maiores. Então, a tabela de Minas Gerais pressupõe que esses valores aqui de níveis críticos apresentados aqui nessa figura são valores que recomendados para o volume do solo, todo o volume do solo de um modo geral. Mas no local de semeadura, ou no local de transplantio, onde você vai colocar semente ou a muda, eles recomendam que esse teor de fósforos deve ser de pelo menos 5 vezes mais.
Isso é conseguido quando se faz a adubação localizada, né? no fundo do sulco ou na cova. Também a fertilidade média da gleba ou talhão necessária para a manutenção deve ser variável de acordo com os grupos de cultura. Então, para esses valores de níveis críticos apresentados nesta figura aqui, então esses valores aqui devem ser modificados ou alterados de acordo com o tipo de cultura. Se for povoamentos florestais, considera 0,5 vezes os valores apresentados na figura anterior. Então, os níveis críticos caem pela metade. Se for culturas perenes, os níveis críticos aí tem também uma queda de 25%. Então, multiplica os valores da figura anterior por 0,75. E se for hortaliças, aqueles valores são multiplicados por 4 vezes, considerando aí que as hortaliças são muito exigentes em fósforo, 4 vezes mais do que as culturas anuais. As culturas perenes são menos exigentes que anuais e as culturas florestais têm uma exigência aí bem menor. Então, na tabela de Minas Gerais, além de considerar o teor de argila, também tem uma outra tabela que interpreta o teor de fósforo no solo de acordo com o valor de fósforo remanescente. Alguns laboratórios, não é a maioria dos laboratórios do Brasil, mas alguns laboratórios do Brasil, principalmente de Minas Gerais, analisam também o fósforo remanescente, que é uma medida que estima a capacidade de tampão de fosfato. Então, quanto maior o valor de fósforo remanescente, mais alto será o valor do nível crítico. Então, a relação aqui é diretamente proporcional. Então, quanto maior o valor de fósforo remanescente, maior é o valor do nível crítico de fósforo no solo. Então, o agricultor, dependendo na sua análise de solo, se ele fez teor de argila ou fósforo remanescente, então ele pode interpretar. O que não pode é um agricultor mandar uma amostra de solo para ser analisada em um laboratório que utiliza o extrator MELIC 1 e não pedir uma análise granulométrica para saber o teor de argila ou não pedir o valor de fósforo remanescente, porque ele precisa obrigatoriamente ter uma informação da capacidade de tampão de fosfato do solo. Aqui nós temos uma tabela para a interpretação do teor de fósforo disponível no solo para as hortaliças. Então, no caso de hortaliças, como foi dito já, os valores são 4 vezes maiores do que aqueles para culturas anuais. Então, esses valores aqui embaixo, claro, varia de acordo com o teor de argila do solo, porque o extrator é MELIC 1, mas esses valores aqui são 4 vezes maiores do que para culturas anuais, considerando aí a exigência das hortaliças que têm muito mais exigência em fósforo. Agora nós vamos ver a tabela do Rio Grande do Sul e Santa Catarina de 2016. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina também usa o extrator MELIC 1 e nessa tabela propõe-se níveis críticos de fósforo variáveis com a cultura e variáveis com o teor de argila do solo. Então nós temos aqui primeiramente classes de interpretação da disponibilidade de fósforo para culturas do grupo 1. Que culturas são essas? As culturas do grupo 1 são as culturas muito exigentes em fósforo, cujo nível crítico é igual a 1,7 vezes o nível crítico de grãos. Então, ele dá exemplos aqui de culturas do grupo 1. Alho, beterraba, cenoura, batata e roseira de corte. Então, estão aqui os valores, limites de cada uma das classes. Observe que aqui tem muito baixo, baixo e médio, igual a de Minas Gerais. Enquanto que em Minas Gerais aqui é bom e muito bom, aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina utiliza-se a designação alto e muito alto. Nós temos aqui o teor de argila, apenas 4 faixas de teores de argila, que são faixas com valores diferentes daquelas faixas de Minas Gerais. E, como esperado, quanto maior o teor de argila, mais baixo é o nível crítico. O nível crítico também é o limite superior da classe médio
e ele varia de acordo com o teor de argila. Solos argilosos têm nível crítico de fósforo mais baixo do que solo arenoso, Para culturas do grupo 2, que são culturas exigentes em fósforo, cujo nível crítico é igual a 1 vez o nível crítico de grãos. Então, as culturas do grupo 2 é um leque maior de culturas, são culturas de grãos, exceto arroz irrigado, hortaliças, exceto culturas do grupo 1, e pastagens, exceto pastagem natural, frutíferas e gengibre. Então, aqui tem uma diferença desta tabela do Rio Grande do Sul e Santa Catarina em relação à de Minas Gerais. No caso de Minas Gerais, considera que os níveis críticos para hortaliças devem ser 4 vezes maiores do que aqueles para cultura de grãos. Nesse caso aqui, ele considera o nível crítico para a cultura de grão o mesmo que para a maioria das hortaliças, Só fica de fora as hortaliças do grupo 1 já mencionadas anteriormente. Então aqui nós temos os níveis críticos de fósforo para essas culturas do grupo 2, que é um leque bastante grande de culturas, porque além de incluir as culturas de grãos, inclui também a grande maioria das hortaliças e também as frutíferas. E da mesma forma, quanto maior o teor de argila, menor é o nível crítico. As culturas do grupo 3 são culturas pouco exigentes em fósforo, cujo nível crítico é igual a 0,7 vezes o de grãos. Então aqui nós temos as culturas do grupo 3, quais são? São as demais culturas, exceto aquelas citadas já nos grupos 1, 2 e 4. Então aqui os valores são mais baixos, correspondem esses valores aqui a 0,7 vezes os valores da tabela lá para os grãos. E sempre mantendo essa coerência de culturas mais exigentes, o nível crítico de fósforo no solo deve ser maior. E quanto maior o teor de argila, menor é o nível crítico. Então é uma tabela que se ajusta perfeitamente à questão da exigência de fósforo pela planta, como também a variação em função do fator capacidade de fósforo do solo. Para arroz irrigado por alagamento, eles também propõem faixas de valores, são valores bem mais baixos de teores de fósforo no solo, e nesse caso não leva em conta o teor de argila. Utiliza também o extrator Melick 1, mas não leva em conta o teor de argila, e na tabela não diz uma justificativa de o porquê não levar em conta o teor de argila. Mas a gente sabe que os solos de várzeas do Rio Grande do Sul, onde se produz muito arroz, a maioria do arroz produzido no Brasil é produzido no Rio Grande do Sul, em várzeas, num ambiente irrigado por inundação, num ambiente de baixo potencial redox, onde a química do solo é muito diferente, é uma situação totalmente diferente dos solos não alagados, Então tem também os valores, as classes de interpretação para o arroz irrigado. O Paraná também tem a sua tabela de recomendação de adubação, também na sua segunda edição, parece-me que é 2019 ou 2018, se eu não estou enganado. Então, 2019, então tem aqui classes de interpretação da disponibilidade de fósforo para as culturas agrícolas, exceto olerícolas, florestais e pastagem perene extensiva. Então, lá no Paraná também utiliza o extrator Melick 1, que é um extrator sensível à capacidade tampão, e lá só considera 3 faixas de teor de argila. Então, observe que essas faixas de teor de argila são diferentes. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, são 3 faixas, são faixas diferentes nas 3 tabelas. Aqui utiliza as designações muito baixo, baixo e médio, e utiliza alto e muito alto, igual lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Minas Gerais utiliza bom e muito bom. E uma novidade, um detalhe diferente aqui da tabela do Paraná é que ele coloca aqui uma 6ª classe de interpretação, que é condição a evitar. A única tabela aqui do Brasil que utiliza essa faixa chamada de condição a evitar
é a tabela do Paraná. Eu particularmente aprecio muito essa proposta, porque a gente sabe também que teores elevados demais de um nutriente pode diminuir a disponibilidade de outros nutrientes e, eventualmente, até mesmo diminuir a produtividade da cultura, né? Aqui eles definem os valores de produtividade relativa de acordo com cada faixa de disponibilidade. Quanto maior o teor de argila, menor é o nível crítico, né? Então, o teor de fósforo pelo MELC1 diminui com o aumento do teor de argila, como é recomendado. Então, essa tabela ela é recomendada para as culturas agrícolas, exceto olerícolas, florestais e pastagem perene extensiva. No caso de olerícolas, florestais e pastagem perene extensiva, eles propõem esses valores aqui, só que o que nos causa surpresa é que não considera o teor de argila do solo para essas culturas. Então, quando leva em conta as olerícolas, florestais e pastagem perene extensiva, os valores de nível crítico são esses, 50, 5 e 6, valor bem elevado aqui para as olerícolas de 50, 10 vezes maior do que para florestais. Realmente isso tem lógica, porque as olerícolas são muito mais exigentes do que as florestais, mas a pergunta que fica é por que não considera o teor de argila para essas culturas? Só considerou o teor de argila aqui para as outras culturas. Então, é uma pergunta que fica, que não conseguimos localizar resposta para ela no próprio manual de recomendação de calagem e adubação para o estado do Paraná, cuja citação está aqui. A Embrapa Cerrados. Em 2016, foi publicada uma circular técnica, tem um livro sobre adubação de culturas no Cerrado em 2004, mas em 2016 foi publicado essa circular técnica, liderada aqui pelo saudoso pesquisador Djalma Martinhão, da Embrapa Cerrados, onde eles propõem aqui valores de níveis críticos de fósforo no solo e classes de interpretação da disponibilidade de fósforo apenas para culturas anuais, né? Eles não recomendam aqui, não trouxe nessa circular técnica classes de interpretação para hortaliças, fruteiras, etc. Apenas para culturas anuais no Cerrado, e ele trouxe para duas situações: sistemas de maior risco, que se refere a cultivo de grãos em sequeiro ou grãos com menor valor agregado, como soja e milho. Então, ele tem aqui essas classes de fertilidade do solo, e ele também trabalha com 6 classes, mas lá eles trabalham com essa classe chamada de adequada, que também é uma proposta muito interessante. Então, muito baixa, baixa, média, muito baixa até 40% de produtividade relativa, a média até 60%, a baixa até 60%, a média até 80%. De 80 a 90 seria a faixa considerada adequada. O nível crítico é o limite superior da classe médio. Aqui, essa faixa alta tem produtividade relativa de 90% a 100%. E muito alta são valores maiores do que esses apresentados aqui. Um detalhe é que as faixas de teor de argila consideradas na tabela da Embrapa Cerrados são exatamente as mesmas da tabela de Minas Gerais, mas, porém, os valores aqui são bem diferentes, né? Os níveis críticos também diminuem com o aumento do teor de argila, como é recomendado. Então, essa é a tabela para a interpretação do fósforo disponível do solo pelo extrator MELC1 para solos do Cerrado, considerando culturas anuais de maior risco, onde ele trabalha aqui com um nível crítico até 80% da produtividade relativa. Observe que o nível crítico é até 80% da produtividade relativa. Eles também têm classes de interpretação da disponibilidade de fósforo para essas culturas anuais, quando você tem sistema de menor risco, que é o caso de cultivos irrigados, né? Cultivos irrigados de grãos ou culturas de maior valor agregado, como feijão
e algodão, né? Ou áreas cultivadas há mais de 10 anos com produtividades semelhantes ao potencial de 90%. Então aqui eles trazem aqui os valores. Então o nível crítico aqui ele fica no limite superior da classe adequada e não no limite superior da classe média. Então o limite superior da classe adequada corresponde a 90% da produtividade relativa. Então os níveis críticos diminuem com o aumento do teor de argila do solo conforme esperado. Então é interessante essa tabela, tem essa faixa aqui adequada, adequada, alta e muito alta. E esses são os valores limites que delimitam cada uma dessas classes, com destaque aqui em vermelho para os níveis críticos de fósforo no solo. Na Embrapa Cerrados também tem a tabela de interpretação para fósforo extraído do solo pela resina. Alguns laboratórios, vários laboratórios do Cerrado, também medem o fósforo do solo pelo extrator resina. Nesse caso, não precisa levar em conta o teor de argila quando se faz a extração de fósforo pela resina. Então, eles consideram as mesmas faixas de produtividade relativa, considera a mesma faixa do que para o MELIC, não leva em conta o teor de argila. Então, se a cultura para culturas com menor potencial seria 80%, o nível crítico é 15%, e para grãos irrigados, por exemplo, seria 20%, o nível crítico já seria 20%. Então, eles trabalham aí, vamos dizer assim, de 15% a 20%, e não precisa considerar o teor de argila, porque o extrator aqui é a resina, que não é sensível ao fator capacidade de fósforo. Estado de São Paulo, Boletim 100, a edição mais nova de 2022. Então, aqui nós temos as classes de interpretação de forma mais detalhada para a resina de troca iônica. Então, lá no estado de São Paulo, eles consideram a classe muito baixa, que dá uma produtividade relativa até 70%. Abaixo de 70 a 90, médio de 90 a 100, e tanto a alto e muito alto seria de 100%. E eles trazem aqui valores diferentes de níveis críticos de acordo com a cultura. Não precisa considerar o teor de argila, porque aqui é resina, mas eles levam em conta a cultura. Então isso é muito importante, levar em conta a cultura, porque as hortaliças são mais exigentes em fósforo do que as culturas anuais. Estas, por sua vez, são mais exigentes do que as culturas perenes e que, por sua vez, são mais exigentes do que as florestais. Então, leva em conta a cultura. No Boletim 100, que é a tabela de São Paulo, também apresenta uma tabela mais simplificada. Ao invés de apresentar essas 5 classes aqui de interpretação de disponibilidade de fósforo, eles têm uma mais simplificada que considera apenas 3. Então, seria a classe baixa, que vai até 90%, a classe médio aqui, produtividade relativa de 90% a 100%, e aqui a alta seria igual ou superior a 100% de produtividade relativa, e esses são os valores que delimitam essas classes. E aqui nós temos os níveis críticos: 60 para hortaliças, 40 mg por decímetro cúbico para anuais, perenes eles propõem o mesmo valor, e florestais 12. Então esta é a tabela de São Paulo, não precisa levar em conta teor de argila, porque ele está trabalhando com a resina. E para finalizar, nós fizemos aqui um resumo dos valores de níveis críticos de fósforo no solo para culturas anuais, para culturas de grãos, colocando aqui as faixas de níveis críticos para cada manual de recomendação de adubação, tanto para o extrator MELIC 1, como também para a resina. Então nós temos aqui Minas Gerais, se considerar a P remanescente como estimativa da capacidade tampão, os níveis críticos variam de 6 a 30. No caso, se considerar o teor de argila, os níveis críticos de fósforo variam de 8 a 30. Na Embrapa Cerrados, para culturas de menor potencial, nós temos aí 4 a 18, para culturas de maior
culturas irrigadas, por exemplo, nós temos 6 a 25. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os níveis críticos variam de 9 a 30, tudo isso aí em função aqui é para grãos, né? Mas isso aqui, essas variações em função da capacidade tampão de fosfato do solo, em função do teor de argila, todas essas aqui em função do teor de argila, apenas essa aqui de cima em função do P remanescente. Então observe que na Embrapa Cerrados, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, essas 3 tabelas, embora utilize o MELIC 1, não trazem tabelas para interpretar o fósforo do solo de acordo com o P remanescente. Então utiliza apenas o teor de argila. Se a gente fizer uma média aqui desses valores, nós vamos ter aqui níveis críticos pelo MELIC 1 variando de 7 a 22, né? Então, o nível crítico de fósforo pelo MELIC 1 de 7 seria para os solos mais argilosos, de maior capacidade tampão, e o nível crítico de fósforo no solo igual a 22 seria uma média aí para os solos de menor capacidade tampão, são aqueles mais arenosos. No caso do extrator resina, temos aqui na Embrapa Cerrados, nível crítico de fósforo igual a 20, e no estado de São Paulo, nível crítico de fósforo pela resina igual a 40. Então, a tabela de São Paulo, que é mais recente, é mais atual, considera aqui o valor de 40 para culturas de grãos, enquanto que a Embrapa Cerrados considera 20, né? Dando aqui uma média de 30. Então, pessoal, essas são as informações que gostaríamos de compartilhar com vocês a respeito da análise de solo para fósforo e a sua interpretação. Se você assistiu este vídeo até aqui e gostou deste vídeo, deixe o seu like, curta o vídeo, deixe o seu comentário, faça sua pergunta, sugira conteúdos para novos vídeos, aproveite também, se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo com pessoas que têm interesse neste assunto. Desde já eu agradeço pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.